Thiago, eu tô anunciando lá na rede de pesquisa do Google e o clique tá R$12. Não existe clique caro. Existe clique que não gera resultado. Cara, eu não me importo em nada pagar um clique em uma palavra-chave R$100. Desde que aqueles R$100 me dê R$1.000 de faturamento. Você tá entendendo? Não olhe muito para o clique. Olhe mais para o resultado, para a conversão. Isso é o que faz a diferença no jogo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast extremo. O meu nome é Lucas e quanto mais específico você for no Google, melhor. O meu nome é Wellington e tão importante quanto saber para quem você vai aparecer é saber para quem você não vai aparecer. Meu nome é Thiago e lembre-se, cara, a palavra-chave é o coração da sua campanha no Google. Profundo, hein, cara? Tema do podcast de hoje, palavras-chave. E aí, palavra-chave? Cara, quando tu fala em palavra-chave, a gente vai falar aqui de Google, mas eu acho que desde os primórdios, na verdade, tudo que as pessoas utilizam está ligado a palavra-chave, né? A termos de busca. Por exemplo, se você vai, sei lá, na Netflix procurar um filme, um vídeo, você vai digitar um termo para encontrar alguma coisa, né? Se você vai no Facebook procurar o perfil de alguma pessoa, você digita um termo. Isso. Então, assim, a internet inteira, né, a localização das coisas na internet, né, é como se fosse uma ampla biblioteca com vários conteúdos. E as palavras-chave fossem uma forma aí de você pesquisar o nome dos índices, né? Se a gente olhar dessa forma. E a internet toda funciona assim. Isso. E o Google se aproveitou disso para criar aí, né, o maior buscador do mundo que... É isso aí, cara. E o Google, ele nasceu numa universidade onde esse buscador foi para facilitar encontrar os principais livros, né? E tudo a base era a palavra-chave, que é o quê? É como você quer encontrar, né? Você tem que digitar aquilo que você acredita que vai encontrar o conteúdo. E hoje, os buscadores, enfim, você tem no Instagram, você tem no Facebook, você tem em todos os lugares, no e-mail, você pesquisa uma palavra-chave e aparece aquele conteúdo relacionado que você está procurando. E, obviamente, que nesse podcast, nós vamos falar de podcast, de palavra-chave nos anúncios na rede de pesquisa. E não é só na rede de pesquisa, né? Inclusive, nós vamos falar também de palavra-chave no YouTube, na rede de display. Você vai utilizar em toda a sua campanha, na sua conta de Google Ads. Seguindo essa explicação de vocês aí de palavra-chave, o Thiago falou no início desse podcast que palavra-chave é o coração da sua campanha. Isso aí. Certo? Por que você define dessa forma, cara? Porque é o seguinte, cara, a gente quando fala em anúncios na internet, nós temos que aparecer para as pessoas certas, as pessoas que vão comprar da gente. Quando você coloca uma palavra-chave errada, a pessoa está procurando um negócio e vê um anúncio nada a ver ou que não tem interesse nenhum naquilo que você vende, você vai perder dinheiro, e muito dinheiro. Então, sim, você pode ter todo o seu corpo aí humano, tudo funcionando. Se você não tem um coração, não vai funcionar. E é um dos lugares onde eu vejo mais as pessoas errarem, cara. É nas palavras-chave. Tipo assim, ele coloca as palavras que ele acha que tem que colocar, os termos que ele encontra. Nossa, eu vou colocar aqui. Não, cara. Você tem que fazer isso com todo o cuidado do universo. E eu já vi muita gente desperdiçar dinheiro nisso. E quando um cara vem para mim e fala, Tesma, não tenho resultado na rede de pesquisa do Google. Cara, primeira coisa a gente sempre olha geralmente a landing page, vê se o cara tá com o site ajustado e tal. Pô, tá legal, tá bonitinho, tá ajeitado. E aí nós vamos pro segundo passo. Qual é o segundo passo? Cara, vamos ver o coração da campanha, que são as palavras-chave. E geralmente o erro tá ali. Então, esse podcast, nós vamos, no buraco negro das palavras-chave aí, falar tudo para você criar uma campanha de pesquisa que gere resultado logo no início. Obviamente que as palavras-chave são utilizadas mais na rede de pesquisa, né? Porque é a única forma de você ser encontrado no Google nesse canal, mas você também vai usar as palavras-chave nos anúncios de YouTube, rede de display, só que nesses canais há outras segmentações, como público-alvo, por tópicos, então você consegue colocar agora na rede de pesquisa e especificamente você vai trabalhar com palavras-chave. Agora a gente já entrando nessa questão que muita gente erra nas palavras-chave. Isso aí. Mas, pô, parece tão fácil, né? Se eu quero que a pessoa contrate ali um carpinteiro e a pessoa, pô, carpinteiro em Criciúma devia dar certo. Por que não funciona? Por que dá errado? Então, porque você consegue... o Google ele tem formas diferentes de entender quando você coloca uma palavra-chave. Se você coloca alguns códigos antes, depois, nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto, você está dizendo para o Google, cara, qualquer sinônimo, qualquer erro ortográfico, qualquer palavra adicional a essa, vai aparecer o anúncio. Então, por exemplo, se você colocar só carpinteiro, de uma maneira ampla, já vamos entrar profundamente nisso, se o cara colocar carpinteiro foto,
vai aparecer o seu anúncio. Porque você falou para o Google que você quer aparecer para isso. Só que você não vai vender o seu serviço se tiver o cara que quer uma foto ou quer carpinteiro PNG, carpinteiro download. Pensa aí, baixaram o carpinteiro, né? Então, você não faz sentido. Só que você colocou isso. Então, você vai ter um clique e as pessoas clicam, mesmo não tendo interesse, e gastam o seu dinheiro desnecessariamente, cara. Então, você tem que saber exatamente para quem aparecer e também para quem não aparecer. Tá, então beleza. Partindo do início, certo? vamos Como lá. que eu posso escolher as melhores palavras-chave para o meu negócio? Bom, então vamos começar. Estou criando a minha campanha no Google, configurei ali os passos iniciais, agora eu vou para palavras-chave. O que fazer nesse momento? Bom, quando você está construindo uma campanha no Google, lá você tem que colocar algumas palavras como exemplo, assim. Tipo, coloca umas 3, 4 que você acredita que seja interessante para você. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma academia. Cara, estou começando a criar uma campanha de academia, como que eu escolheria as melhores palavras, certo? Então, a primeira coisa eu colocaria uma campanha, um grupo de anúncio institucional. O primeiro detalhe para criar as palavras-chave é entender a estrutura da sua campanha. Então, minha campanha, ela tem a campanha lá principal, que é o nível máximo, e embaixo dessa campanha, o segundo nível, são os grupos de anúncio. Cada grupo de anúncio é como se fosse uma categoria da sua empresa. Tá? Vamos pensar assim. Então, uma academia, que serviços eu ofereço dentro dessa academia? Vamos lá, me dê alguns aí, uns 3 pelo menos de exemplo. Musculação, dança e pilates. pilates. Você vai falar pilates? E o institucional. Então vamos lá, vamos pegar dança, pilates e o institucional. Esses 3 aqui. Então esses aqui serão nossos grupos de anúncio. Então nível de campanha, embaixo do nível de campanha, os grupos de anúncio. Tiago, por que existe o grupo de anúncios? Existe para que o seu anúncio seja mais específico, baseado na pesquisa da pessoa. Então se o cara está pesquisando pilates, ele tem que ver no anúncio a palavra pilates. Ele tem que ir até para uma página que fala de pilates. Porque no Google, quanto mais específico você for, melhor, mais resultado você vai gerar. Você tem que pensar que aquilo que o cara está pesquisando é o anúncio que ele tem que ver. Essa é a parada. Você tem que, não pode ser amplo. Amplo tira o foco, vai gerar clique que não vai gerar resultado. Então, eu venho para o grupo de anúncio e eu venho para o institucional. Primeira campanha. Então, o institucional é a academia. Beleza, esse é o primeiro passo. Falando em academia, eu vou pegar algumas palavras que têm relação com a academia. Como o meu usuário, como o meu possível cliente pesquisaria na minha região essas palavras, né, de academia que vai encontrar e ter interesse. E talvez gerar um orçamento, vir fazer uma aula experimental. O cara pode vir e colocar academia em Criciúma, minha região. Academia tal. Ou o cara pode ter academia que fala musculação, acho que é bem parecido, né? Musculação e tal, enfim. Eu coloco umas 3 ali, mas depois eu vou para uma ferramenta. Porque através da ferramenta chamada planejador de palavras-chave, que é onde nós vamos fazer o quê? Nós vamos descobrir as melhores palavras. Então ali, eu só coloco ali que quando você for criar a sua campanha, é obrigado você colocar suas palavras para terminar a sua campanha. Uhum. Então eu simplesmente coloco umas 3, e aí eu finalizo a campanha, e aí eu vou lá para o planejador. Então eu não coloco a campanha para rodar ainda. Eu vou lá no planejador, e aí lá que a mágica acontece. Não é meio que você que escolhe quais palavras vão aparecer. É baseado já na lógica que o Google te mostra. Porque o Google vai te mostrar a quantidade de buscas, os termos, como o usuário pesquisa. Então isso tudo são informações importantíssimas para você não errar nas palavras-chave. Então no passo a passo aí, né? Então criar a campanha, tá lá a campanha criadinha. Academia Tesman. E aí tá lá o grupo de anúncio institucional, que é tudo que tem a ver com academia de uma forma mais ampla. Aí eu vou na ferramenta, no planejador de palavras-chave, que é gratuito, uma ferramenta do Google. Fica dentro da conta de anúncios, né? Fica na própria conta de Google Ads. Importante. Aí eu seleciono lá, eu coloco essas 3 palavras lá. Por quê? Porque eu coloco essas 3 palavras, aperto o Enter e coloco para o Google me dar ideias de palavras. Então eu coloco lá, o Google vai, tem essa, tem aquela e tal. O Google mostra como as pessoas pesquisam. Eu posso ir lá e definir inclusive o meu local. Eu quero a quantidade de pesquisas e como as pessoas pesquisam na minha região. Então isso é bom para quem tem negócio local também. E a primeira coisa que eu olho no planejador de palavras-chave é a relevância baseada na minha busca. O que significa isso? Eu coloquei 3 palavras, tipo academia em Criciúma. Academia de musculação, academia funcional. Isso. Sabe? Eu colocaria a ver com academia, com alguma coisa, né? Uhum. E a gente coloca essas 3 palavras ali e o Google vai trazer vários exemplos, beleza? Várias ideias para você. Quando você coloca por relevância a coluna, você coloca os mais importantes em primeiro. Então, essas palavras são as palavras mais próximas daquelas que você quer aparecer. Essa é a primeira dica.
Então você vai pegar assim, vou pegar aqui mais ou menos mais umas 5 e 10. Porque por grupo de anúncio, o ideal é você ter até 30 palavras-chave. 20 tá bom, mas é nessa média, né? Obviamente que muda um pouquinho, porque tem ramo para ramo aí, diferencia um pouco, mas é nessa média. Se você tiver, Thiago, eu tenho 100 palavras em um grupo de anúncio, você não está sendo específico o suficiente. Aí é indício, são sintomas que mostram isso. E você tem que ser específico. Aí eu selecionei lá 10 palavras, 15, 20 de academia. Ótimo, até aí tudo bem. Então eu selecionei as melhores que a pessoa, que o Google me recomendou e como as pessoas pesquisam na internet. E aí nós temos um outro porém. Termina por aí? Na verdade me surge uma dúvida aí. Dá-lhe aí, vamos. Acho que essa discussão é massa. Vai girando. Surge uma dúvida, sabe por quê? Você tá pegando as palavras com maior relevância. Isso. Só que eu também tenho uma academia aqui em Criciúma. Tá. E eu vou fazer a mesma busca que tu, pelas mesmas palavras-chave. Tá. Então quer dizer que a gente vai concorrer. Sim, se você monta a academia, tá anunciando, vamos concorrer. Perfeito. Então o que manda nessa parada de quem que vai aparecer na frente? Bom, aí assim, ó, na rede de pesquisa do Google, nós temos ali, se eu não me engano, são até 5, 6, 7, 8... São 8 espaços publicitários. São 4... Eu não sei se é o número exato, né? Porque isso varia, mas 4 em cima e 4 embaixo. Tá? Então, funciona como leilão. O Google vai aparecer 8 academias de uma vez só numa pesquisa. Cada pesquisa é um leilão. Então, tudo depende da qualidade da palavra, depende da segmentação, do seu anúncio. Tem muitas variáveis para dizer assim, cara, o seu anúncio vai estar acima da concorrência. Estar acima não significa que vai gerar mais resultado. Verdade. Para deixar bem claro. Nossa, tem que estar no topo, eu tenho que estar acima do meu concorrente. Isso aí é ego, meu irmão. O que importa é o retorno que vai ter do seu investimento. Às vezes vale a pena ficar embaixo e vai dar mais retorno porque você está pagando menos por clique. mais barato. Mais barato, Exatamente. isso pode acontecer. Então, assim, não deixa o ego te vencer aí. Cara, vai pelo seu resultado. Então, como é que é definido isso? Tem essas variáveis, né, que vão definir. Mas uma das principais é o leilão, que é quanto você está disposto a pagar por aquela palavra-chave estar nas primeiras posições. Então, se o cara está pagando R$2, está disposto a pagar um custo por clique por 2, e o cara está pagando por 1, você vai ter provavelmente uma preferência maior. Mas não é só o lance. De novo, há várias informações que você tem que ficar atento, mas o lance ali, o valor é um dos principais, vamos chamar assim, né? E aí, cara, definir as melhores palavras, beleza? Do meu institucional. E aí eu mudo lá a coluna. Para qual coluna eu vou? A segunda, tem uma coluna lá que tinha assim, quantidade de buscas mensais. Tá. Aí eu seleciono por ela. Por que eu seleciono por ela? Porque você quer alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Não, já defini as minhas palavras, as minhas palavras boas. Essa é uma pergunta massa, tá? Não importa se não... Por que no segundo momento eu quero selecionar todos os termos buscados por pesquisas mensais? Ali. Eu quero saber quais são os termos mais buscados. Tem uma resposta para isso. Tá, peraí. Tu quer saber quais foram os termos mais buscados? Isso. Tá, isso dá pra saber também no planejador de palavra-chave. Isso, dá pra saber ali. Beleza. Então o primeiro eu peguei por relevância. Tá. Eu peguei o que aproxima mais do meu termo e adicionei. E agora eu quero descobrir quais os termos que tem mais buscas. Porque às vezes não é aquele que tem mais relevância, tem mais busca. Às vezes é um termo lá do cambal que não tem nem muito a ver com o meu termo. Entendi. Com a minha palavra-chave. Então, por que eu faço isso? Eu sei que é uma pergunta às vezes que é até complicada de a gente não discutir muito isso. Mas a resposta é porque eu quero encontrar os termos mais buscados para encontrar as palavras negativas. Mas e aí, o que seria a palavra negativa, Thiago? A palavra negativa você inclui na sua campanha, que a gente está continuando passo a passo aqui, que vai garantir que o seu anúncio não apareça caso ele digite aquele termo, aquela palavra específica. Então vamos supor, eu fui lá e coloquei pesquisas mensais. E a palavra mais pesquisada, vamos supor, é academia grátis. Aí o que eu faço? Baseado nos que tem mais buscas, eu vou já selecionando essas palavras ruins. Se tem academia de rua, a palavra rua é uma palavra ruim para mim. Né? O cara está procurando uma academia na rua, academia que não paga, enfim. Então eu posso negativar o quê? Qual a palavra que eu negativo? Rua. Só o rua. Você não vai negativar, nossa, academia rua. Dá para negativar, o exato, depois nós vamos falar isso. Mas o ideal é você negativar a palavra ruim, só aquela que você não quer aparecer. Se o cara digitar academia rua no Google, você não vai aparecer. E essa é a ideia. Você aparecer só para quem vai comprar. Então eu pego lá o rua, coloco como negativa. Quando eu penso em rua, né, eu já faço o quê? Em cada palavra. Primeiro eu seleciono todas as palavras ruins, tá? Negativas. Grátis. Sei lá, academia foto. Vou lá, coloco foto. Sim. Academia não sei o quê. E vai. Aí você vai encontrar mais muitas palavras negativas. Você vai ter mais palavras negativas do que positivas. Mais, né? Muito mais mesmo.
Nem criei a campanha ainda, a gente está só nas palavras-chave. O que a gente faz nesse momento agora? Eu chamo de criar uma campanha otimizada. O que é criar uma campanha otimizada? É uma campanha que já vai gerar resultado logo no início. É antecipar possíveis erros, é antecipar o que o usuário vai pesquisar para garantir que o meu anúncio não apareça. E como é que eu faço de uma maneira isso? Eu faço a multiplicação de palavras negativas. Eu pego uma palavra negativa, por exemplo, vamos pegar uma palavra negativa assim, ó, PNG, que eu vi inclusive esses dias. Academia PNG. O cara tá precisando de uma academia com PNG, enfim, que é uma foto recortada, né? PNG Sim. é uma foto sem fundo. Beleza. Quando eu olho PNG, como é que eu multiplico essa palavra negativa? Encontro sinônimos, palavras relacionadas a PNG que provavelmente alguém pode pesquisar. Sim, fundo transparente. Fundo transparente. Transparente, JPEG, JPG e tal. Então, o que eu faço? Eu pego uma palavra negativa e multiplico para tudo que lembra. Quando eu vejo a palavra grátis, eu já negativo. Gratuito, de graça, gratuita, de graça, free, inglês, sei lá, já vou negativando. Então, cara, sem ao menos anunciar, eu já crio uma lista gigantesca de palavras negativas. E aí, por isso que quando eu crio uma campanha na rede de pesquisa, a tendência é gerar resultado logo nos primeiros dias. Porque eu não preciso passar essa curva de aprendizado da campanha. Ela já aprendeu, eu já estava vindo uma campanha bem otimizada. E aí, depois que você inclui as melhores palavras e as palavras negativas, você vai certamente aparecer para as pessoas que têm interesse em comprar de você. Thiago, mas aí, depois nós vamos para frente, tá? Vou aparecer para quem pode acontecer e nós vamos falar disso. Mas nós criamos só um grupo de anúncio, que é a campanha institucional, certo? Academia. Certo. E aí embaixo, você vai criar um outro grupo de anúncio, que é Pilates. Aí é outra parada. Você vai lá, faz a mesma etapa. Você vai lá no planejador de palavra-chave, coloca lá Pilates, aula de Pilates, sessão de Pilates, academia de Pilates, por exemplo. Você coloca lá, vai aparecer a mesma coisa. Por relevância, seleciona os 5, 10, coloca por volume de pesquisas mensais, seleciona os negativos, multiplica os negativos e dá no grupo de anúncio. Faz isso em cada grupo de anúncio, com as palavras principais, várias negativas, e você já começa com a sua campanha aí, ó, 70% vencida já. E, cara, existe alguma outra forma de descobrir as suas melhores palavras para aquele momento? Algum site, sei lá, um site de terceiro, algum aplicativo? Sim. Tá, Thiago? Quando você está fazendo alguma campanha de pesquisa, por palavra-chave, obviamente, tu utiliza só o planejador de palavra-chave? Só o planejador de palavra-chave. Existem outras ferramentas, pagas ou até gratuitas, que pode mostrar... Acho que a galera usa até mais pro SEO, tá? Mas sim, você pode ter uma ideia, sim, mas nunca me fez uma grande diferença. O planejador, para mim, sempre foi suficiente. Eu acho que se não for suficiente, o Google melhoraria, porque o Google é meio pirado, ele oferece tudo, assim. Exatamente. Então, eu acho que o Google tá dizendo assim, cara, você não precisa de ferramentas de terceiros, porque o planejador é suficiente para criar a sua campanha. A ferramenta sou eu, cara, né? A plataforma é minha, você quer competir comigo, que é minha. Uma técnica manual tá. que funciona assim. Eu vou no google.com. Beleza? E aí eu digito lá academia, espaço isso é muito massa. A. E aí ele vai me dar todos os preenchimentos que começam com a letra A. Isso, que é o preenchimento automático, né? Daí eu já vou tirando as ideias dali. Academia, alguma coisa. Tem uma ferramenta que faz keyword.io, se eu não me engano, né? Deve ter, mas eu faço assim porque ali já mostra certinho. Aí depois eu boto academia B, pra ver todas as palavras com B. E eu vou fazendo isso com o alfabeto inteiro, entendeu? Tipo, academia C, daí vai aparecer lá, calistenia, por exemplo. Que é uma coisa que não seria pra musculação. Tipo de... E aí eu vou fazendo assim... Dá pra negativar algumas e encontrar algumas ruins. Isso, né? aí você acha muita palavra, principalmente negativa, né? Dessa forma. Principalmente negativa. Porque assim, ó, quando não tá no planejador de palavra-chave esse termo, é porque talvez não tem buscas suficientes. Então, não há necessidade de colocar essas palavras. Né? Você tem que colocar palavras que, de fato, têm demanda. Mais pra frente a gente vai até comentar sobre os status, né? Mas vamos pela Pilates. Então, sim, a gente fez o Pilates ali, né? Acho que a gente fechou esse tema certinho. Você vai criar, sei lá, os seus 5, 6 grupos de anúncio bem específicos. Se o cara digitar academia de Pilates, sessão de Pilates, ele vai ter que ver um anúncio que tem a principal palavra-chave desse grupo. Esse é o pulo do porco. Tá ligado? Esse é o pulo do porco. Porque é o seguinte, quando você pesquisa algo no Google e você encontra um anúncio que fala exatamente o termo que você pesquisou, você tem a sensação de olhar, cara, é exatamente isso que eu estou procurando. E é esse sentimento que você tem que gerar no usuário. Então, de novo, academia, a principal palavra, qual é a palavra-chave principal da minha campanha? É a palavra Pilates. Então, essa palavra vai estar no anúncio. Dessa campanha aqui, musculação. Então, essa palavra vai estar no meu anúncio. E assim por diante.
Esses dias eu tava fazendo uma análise de uma conta e o cara tinha nada mais, nada menos do que 959 palavras chave positiva. E o negócio é tão louco, cara. O Google é tão bom e inteligente. É que o que a gente tá acostumado a ouvir, né? O Google não dá resultado. O Google tá errado, meu irmão. Como diz o Thiago, né? Meu irmão, Meu irmão. o que tá errado É você, é o cara. jeito que você tá fazendo, cara. É, cara. E aí o que acontece? Quando eu falo que o resultado é da noite pro dia, depende, né? É da noite pro dia. Porque é o seguinte, dessas 959 palavras, a gente reduziu pra 5, cara. E assim, ó, agora tu pega essa diferença e coloca toda negativa. E da noite pro dia, o cara foi lá, me chamou no WhatsApp, depois falou, cara, deu certo. Muda deu completamente, certo. cara. Então, sabendo dessa parada, da importância, né, de como escolher, a gente tava falando aqui de como escolher as melhores palavras-chave, como que eu posso saber quais são as primeiras palavras-chave que eu posso colocar na minha primeira campanha, a importância de começar uma campanha de pesquisa otimizada. Vai economizar o seu tempo, o seu dinheiro e o seu resultado vai ser mais rápido. Muito né? mais. E cara, é o seguinte, dando sequência aqui, agora que eu já sei disso, ao colocar as palavras-chave lá no Google, eu me deparo com alguns códigos especiais, vamos dizer assim, que são as famosas correspondências de palavras-chave. Cara, quais são as correspondências de palavra-chave que existem e quais delas que você usa? Show de bola, cara. Se você pesquisar correspondências de palavra-chave no próprio Google, você vai encontrar lá o central de ajuda e nessa central de ajuda tem uma tabelinha que mostra que simplifica aí Cara, toda a essa comunicação. tabela é o poder. Você pode olhar porque o Google pode alterar, inclusive ele fez uma alteração recentemente. Então, assim, vai lá, checa e vê aquilo que é mais importante e que vai funcionar para você. Tem que, no fim, testar. Eu vou contar aqui algumas experiências depois, né? Do que a gente faz na prática, mas eu tive uma experiência em alguns produtos, aquilo que eu acredito e que funciona para mim, mas em alguns casos e nichos, alguns termos são diferentes, né? Cara, é melhor correspondência de frase, outra é de exata, mas Thiago, o que é isso aí? Cara, vamos falar agora, explicar cada uma e depois a gente vem para essa parte de opiniões. Inclusive, beleza? Eu vejo bastante essa dúvida nas lives do Thiago. Thiago, tu só usa correspondência ampla? A galera fica até doida, porque vê que tem muita palavra negativa, mas enfim, eu vou falar, todas são boas e todas têm os seus pontos positivos e negativos, para deixar bem claro, todas elas. Então vamos lá. O primeiro símbolo é que não há símbolo nenhum, tá bom? Esse é o primeiro símbolo. Eu já tava pensando aqui, primeiro símbolo, mas o primeiro não tem símbolo, pô. Então assim, é o símbolo especial 0, não tem nada. É simplesmente a palavra de maneira ampla. Então a gente chama de amplo. Quando você coloca uma palavra-chave, vamos colocar uma palavra-chave aqui, ó, chapéus femininos. Pegar o exemplo do próprio Google. O que acontece? Quando você coloca chapéus femininos, é como você quer que a pessoa encontre você. Beleza? Não quer dizer que ela vai pesquisar exatamente isso e vai encontrar. Ela pode, quando a gente coloca de forma ampla, é geralzão, cara. Ela pode colocar chapéus femininos pra praia. Você vai aparecer. Chapéu feminino pra praia. Chapéu para mulher. Chapéu para mulheres. E não só tão exata, como até coisas assim, sinônimos, palavras relacionadas que o Google entende que tem a ver com aquela busca. Ela quis dizer, ela pode colocar capel feminino. E o Google entender que aquilo ela quis dizer chapéu e aparecer. Então inclui erro de ortografia, sinônimos, pesquisas relacionadas e outras variações relevantes. Então, vai lá, Well. Nesse caso, por exemplo, se eu pesquisasse boné feminino, entraria também? Sim, você pode aparecer. Seria interessante para garantir você colocar negativo, tudo a ver com os outros vestuários. Beleza? Então isso pode acontecer se o Google identificar que tem relação com o produto, que são palavras relacionadas, né? E aí a gente tem o outro tipo de correspondência, né? Que é o modificador de correspondência ampla, que talvez é o mais complicadinho, que a galera mais aí fica perguntando, caraca, o que é esse maisinho? Que é exatamente o símbolo do mais na frente da palavra-chave. Então, se eu colocar na palavra-chave o mais na frente de chapéus e o mais na frente de femininos, aí já torna essa correspondência de modificador de correspondência ampla. Esse seria o nome, tá? Então, esse termo significa o quê? Que todos os termos designados com o sinal de mais ou variações aproximadas desses termos, em qualquer ordem, outras palavras podem aparecer antes, depois ou entre os termos. Então, quando você coloca o maisinho na frente dos chapéus e femininos, é bem mais específico. Aí não pode acontecer o que o Al falou, não pode aparecer boné. Porque a variação é tipo palavras muito relacionadas, bem específicas a essa palavra do maisinho. Ele deixa ainda mais específico a sua pesquisa. Então, se eu colocar assim, ó,
mais chapéus, mais femininos. Tudo que colocar adicional, aquela coisa toda vai aparecer. Mas não vai aparecer, por exemplo, para bonés femininos. Tipo, se eu colocar comprar chapéus femininos, você vai aparecer Vai lá. aparecer porque veio antes o comprar e você não mudou os dois ali, que é os chapéus femininos. Pode vir antes ou depois, tanto faz, Isso. né? Se você colocar chapéus, por exemplo, se você colocar como chapéus masculinos, já não aparece. Sabe, no de cima até pode acontecer, pode rolar que acontecer. Nesse aqui não acontece. Então, exemplos de pesquisas para passar pro El. Chapéus e lenços femininos. Pode acontecer, porque o lenço está no meio ali, mas o chapéu está ali, o feminino está ali. Contém a palavra, né? Contém a palavra. Assim. Chapéus femininos de inverno. Veio depois, falou de inverno, mas chapéus femininos está ali. Ele pega um termo e ele adiciona termos tanto antes, quanto no meio, quanto depois, né? Isso. E também aí ele pode, o maisinho, pode pegar palavras relacionadas, talvez um sinônimo daquela palavra. Então, o amplo é geralzão, o Google identifica e beleza. Aqui já coloca mais específico. E eu acho que o próximo seria aí o de frase, né? O correspondência de frase. Qual é o símbolo, né? É o entre aspas. Então você coloca uma palavra-chave, uma frase, e aí coloca entre aspas. Então se eu colocar o mesmo termo chapéus femininos entre aspas, significa o quê? Que a correspondência, né, de frase ou variações aproximadas dela com palavras adicionais antes ou depois. Já no meio já não pode mais. Então se eu colocar chapéus femininos, essa frase tem que ser nesse formato. Só que o que a pessoa adicionar vai aparecer meu anúncio. Então, se eu colocar, por exemplo, comprar chapéus femininos, vai aparecer. Chapéus femininos preço, vai aparecer. Agora, se eu colocar chapéus de inverno femininos, já não aparece. Por quê? Porque a frase foi modificada. Já está falando, né? Correspondência de frase. Correspondência então, a pesquisa de frase. do usuário precisa corresponder à mesma forma que você colocou na sua segmentação das palavras-chave. E aqui alguns exemplos são de pesquisas. Chapéus femininos azuis. Vai sair, porque veio depois. Comprar chapéus femininos. Vai sair, porque veio antes. Comprar. Chapéus femininos em liquidação. Vai aparecer também. Então, já o modificada que a gente falou antes, se colocar no meio aparecer, vai aparecer. Isso aqui. E aqui, não. Ou seja, você deixou ainda mais específico. Você vê que está subindo de nível. Está indo o nível de especificidade aí das palavras-chave, né? E por último, que o El gosta bastante. Não, correspondência, eu gosto bastante. Eu também gosto dessa, cara. Ser bem sincero, eu gosto dessa. Correspondência exata. E aí é o entre colchete, né? Entre colchete você coloca a palavra-chave. Então é chapéus femininos entre colchete. O que isso acontece? A correspondência exata é do termo ou variações aproximadas desse termo. Exato com o mesmo significado. Então essa é a alteração recente do Google. Por quê? Antigamente tinha que ser exatamente o que estava entre colchete. Aí aparecia. Então se eu colocasse chapéus femininos, qualquer variação mínima, o meu anúncio não iria aparecer. Agora o que adicionou? Que ele tem um termo exato com o mesmo significado. Então, por exemplo, chapéus femininos vai aparecer, que é a palavra chapéus femininos, né, entre colchete. Chapéus para mulheres vai aparecer agora, porque o Google já identifica que é o mesmo significado. Chapéus de mulher vai aparecer. Querendo ou não, isso é um ponto positivo. E chapéus para mulher vai aparecer. Então, eu acredito que o Google, o Google está evoluindo. Então, antigamente, talvez ele não conseguia identificar isso. E hoje ele identifica e consegue ajudar o usuário. Por quê? Porque o exata, ele é bom, só que você perde o quê? Muito volume, né? Muito volume, muito tráfego, porque tem que ser exatamente... Você não vai conseguir adivinhar todos os termos pesquisados no Google. Então, o Google está aqui para o quê? Para ajudar o usuário a não perder volume e a aparecer para pessoas que realmente têm interesse no seu produto ou serviço. Cara, se eu colocar acento, tem diferença? Quando você coloca ampla, modificado, o Google entende esses erros de ortografia, que o cara colocou capéus. Pô, ele entende isso, ele é uma ferramenta inteligente, ele sabe que foi um erro de ortografia. Agora, quando chega no exata, correspondência de frase, aí já não rola, porque você já... Cara, eu sempre coloco chapéus femininos e colocaria chapéu feminino também. Tá. Aí muita gente fala, mas o meu aqui apareceu e tal, mas para garantir, coloca porque não cai a mão e é de graça, né? Tá, agora, é igual palavra negativa, muita gente pergunta isso. Thiago, vou colocar a palavra negativa grátis. Eu coloco só grátis com acento ou grátis sem acento? Eu coloco os dois. Só para complementar, né? No exata não vai aparecer nada além do que está no colchete. Então, exatamente. Por exemplo, Isso, se eu procurar nada chapéu além. femininos comprar, Não, já não aparece. Funciona. Não funciona. Tem que ser exatamente Aí o você tem tá que colocar dentro do colchete. comprar chapéus femininos dentro do colchete. Dentro do colchete. Sabendo desses 4 tipos de correspondência, né, que você citou agora, qual deles que você recomenda utilizar e por quê?
Então, assim, ó, a resposta é qual é a melhor correspondência de palavra-chave? Essa é a Isso. pergunta, né? Cara, a resposta que você vai odiar é... Depende. Depende, tudo depende, né, cara? Então vamos lá. Obviamente que você tem que pensar no seu negócio. Tesma, eu quero ser bem específico, cara. Eu quero aparecer apenas para essa palavra-chave, para esse produto aqui e tal. Só isso aqui, cara. Então você vai provavelmente para uma de frase, uma exata. Não, Tesma, eu quero muito tráfego, mesmo que né, seja erros ortográficos ou pelas palavras relacionadas, enfim. Provavelmente você vai para uma ampla ou uma modificada. Então isso depende muito do seu objetivo. Agora, o que eu uso e que eu acredito que seja melhor para a pessoa é ela colocar palavras amplas ou até modificadas e muitas palavras negativas. Por um motivo, porque você não vai perder volume de pesquisas. Você vai descobrir novas palavras, vai descobrir como as pessoas pesquisam. Só que nesse formato, sim, você vai aparecer para algumas pessoas que não têm real interesse. E aí o que você tem que fazer? Investir pouco no início e negativando as palavras, entende? Então assim, você vai... Por exemplo, eu tenho uma palavra, eu tenho uma campanha que tem 1000 palavras negativas. E essa campanha ela já gera resultado de maneira ampla. Eu não perco tráfego e eu apareço para quem vai comprar. Só que para construir essas palavras negativas levou tempo e também dinheiro. Se eu começar só com exato, eu morreria só com aquele volume máximo. Então assim, Thiago, você recomenda, cara, você quer um volume menor e ser bem específico? Começa com frase e exata. São os dois caminhos. Eu imagino assim a pessoa que tá ouvindo, né? Pô, eu tenho aqui a minha lista de 15 palavras-chave, certo? Como que eu vou saber, ou como que o Google vai saber qual delas que vai me trazer resultado? Eu posso escolher um valor por palavra, o valor por palavra, ou isso é automático? Como que funciona essa parte de cobrança e de lance? Cara, muito bom, muito bom. Vamos lá. Se você está começando a anunciar no Google, do zero, nunca teve nenhuma conversão, Google não entende quem é o seu público, tá começando do 0, você provavelmente vai começar uma campanha com CPC aí na rede de pesquisa. A CPC que eu prefiro CPC do que maximizar cliques. CPC manual, que você tá CPC falando. manual. Tá. Por que eu prefiro, tá? Eu prefiro porque eu defino o lance de cada palavra, eu tenho um controle maior, tá? Então é bem Mas é uma bom sugestão. é bom que fique claro, né? Isso. Você tem o controle sobre Manual, toda já a sua CPC lista. manual já fala isso. Você tem o controle Exatamente. sobre toda a sua lista de palavras-chave. Então vamos lá, eu coloquei tipo 20 palavras ali no meu grupo de anúncio. E tem uma palavra que está muito boa e a outra nem tanto. Eu posso aumentar o lance daquela e diminuir a outra. Então o CPC manual é como se o controle estivesse na sua mão e o maximizar cliques o controle está na mão do Google. E o Google é uma ferramenta inteligente, ele vai gerar resultado para você. Tesma, qual que é o melhor? Cara, de novo, o Google coloca várias opções para você entender aquilo que funciona mais para você. Então eu utilizo o CPC manual e eu coloco otimizado. O CPC manual, que eu acredito que até agora é automático. Antigamente não era, né? Mas hoje é meio que automatizado isso. Então o CPC otimizado é um custo por clique focado em gerar conversão. Boa. Então eu só vou o Google só vai me cobrar se Por a pessoa clicar. E ir para o meu site. Por impressão, Não. ótimo. Aparecer no Google aí, então, é de graça, né? Ótimo. Obviamente que, se você aparecer muito e ter poucos cliques, o Google vai entender o quê? Que o seu anúncio não é relevante, que a sua palavra não é boa, e aí você é penalizado com isso. E esse penalizado é o quê? Você paga mais caro para estar nas melhores posições, o índice de qualidade não é baixo, seu anúncio não aparece todo o tempo na rede de pesquisa. Por quê? Porque o Google se preocupa com a experiência do usuário. A experiência do usuário é sempre o fator mais importante. Eu já tive uma experiência com esse negócio de CPC manual e maximizar cliques, que é o seguinte, eu peguei um produto para anunciar, eu botei lá CPC manual, botei R$1. Tá. Aí eu esperei e nada da campanha rodar. Aí eu aumentei para R$2 e nada da campanha ainda? rodar. Aumentei para 5 e nada. Aí eu peguei e joguei um maximizar cliques, primeiro clique R$12. Nicho Caraca. super concorrido. Concorrido, exatamente. E... Porque o maximizar cliques, o Google meio que define ali o lance o menor para você, né? Sim. Então, assim, é normal quando você definir um lance muito baixo e não aparecer. O que está acontecendo? Não está aparecendo, está gastando a verba. Porque o seu lance geralmente está muito baixo para aquela pesquisa. Isso é legal o El falar, só que tem um porém. O El fez certo. Ele começou baixo e foi aumentando. Porque às vezes o cara bota lá um CPC na estratosférica e começa a perder, de pagar menos. Então, sim, ele foi vendo, foi aumentando. E depois que... hoje você utilizou naquela vez maximizar cliques, como é que foi? Não, aí eu usei pra ver, quando eu vi que era R$12 por clique, cara... Aí você viu, não vai valer a pena. Isso aí até, na verdade, dá pra te ter uma noção de como tá o leilão, né?
Dá pra ter lá Né? na ferramenta. Só que assim, pra ser bem sincero, não é nada exato aquilo lá. Você olha assim, eu olhei os números lá, não faz sentido nenhum, porque eu acho que o leilão ele muda muito. Sim, muda diariamente, cara. Na verdade, de hora em hora tá mudando essa parada. Então lá até pra ter uma noção, mas eu nunca vi funcionar 100%. Tem que rodar no campo de batalha. Mas, só pra concluir o lance, CPC é pra começar. Sim. O que funciona melhor é o CPA. Pra mim, de novo, Thiago, é mais pra mim. Beleza, cara. De novo, é cada ramo, cada um. Mas pra mim é CPA. O CPA você já não controla por palavra. Você coloca por nível de grupo de anúncio e deixa o Google vai te entregar o resultado. O Google meio que se vira Isso. para te entregar o resultado naquele CPA. O que é CPA? Custo por aquisição. Quanto você está disposto a pagar para o Google por uma conversão ou venda um lead, geralmente. E a pergunta é, cara, eu só anuncio para quem quer comprar o meu produto? É só para quem, tipo assim, por exemplo, vamos pensar no conversão extrema. Sim. É só para o cara que tem assim, conversão extrema ou comprar conversão extrema? É só essa palavra-chave Na que verdade, seria? entra muita questão da jornada do usuário, né? Para as pessoas entenderem o que a gente quer falar aqui. Porque tudo é uma jornada. Então, assim, às vezes a pessoa não conhece o Google. Mas o Google Exatamente. serve para vender mais na internet. Então a gente pode usar palavras como aprenda a vender mais pela internet. Isso aí. Só porque essa pessoa ela vai ter que entrar Numa página. numa página, outra coisa. Mas é importante falar isso porque há demanda limitada para o seu produto ou serviço. Isso é fato. Quando o cara digita assim, conversão extrema, curso conversão extrema preço, e etc. Ele vai ver o quê? O anúncio do conversão extrema que leva para minha landing page do conversão extrema. Vamos pensar assim, pensa no funil. Nós temos o topo, o meio e o fundo. Sendo com o fundo, o cara está pesquisando o seu produto, serviço, aquela coisa. O meio, palavras bem relacionadas àquilo que você vende. E o topo, o cara inconsciente, o cara que ele quer o benefício que você oferece, mas nem sabe que você existe e nem sabe que existe Google. Beleza? É importante a gente ficar atento no seguinte. Primeira campanha que você vai focar, se você está começando do zero, sabe, pouco orçamento, aquela coisa toda, fundo. Foco em quem quer comprar, quem está no momento da compra. Beleza? Certo. Esse é o nosso foco. Então, conversão extrema, curso de conversão extrema, o cara que é, sei lá, advogado, contratar advogado, escritório de advocacia, tal, são palavras, academia, né? Academia, O cara que já tá Criciúma. pronto pra ação, O cara né? que está procurando o seu telefone, o cara está procurando a sua empresa. Essa é a parada. Mas nós temos o meio e o fundo. Então, eu crio campanhas na pesquisa separada, não coloca tudo na mesma campanha de pesquisa, em que eu chamo lá, campanha, meio. Esse meio é o quê? Quando uma pessoa pesquisa no Google assim, é como escolher as melhores palavras-chave no Google. É como colocar a minha empresa no Google. Esse cara, ele não está pronto para comprar a conversão extrema. Mas ele não quer dizer que ele não é um cara ruim para mim. Ele é um cara bom. Então, o que eu faço? Você também seleciona palavras no meio do funil, né? Palavras que não levam para compra, mas... Porque muita gente coloca essas palavras do meio de funil para comprar o produto e não gera resultado. E essa é a parada. E aí, no meio do funil, eu não envio para a página de conversão extrema. Eu envio para quê? Para aquilo que ele quer. Se ele está procurando, quer aprender a anunciar no Google, qual a melhor palavra-chave? Aquilo que ele pesquisar, ele vai cair lá num e-book que eu falo sobre isso, numa aula que eu explico sobre isso. E aí isso aquece o cara para o segundo momento ele pesquisar o meu produto. E o topo do funil, que eu tenho inclusive, que eu gerencio, né, que gera muito resultado em leads, né, é tipo assim, atrair vendas. O cara nem sabe que o Google existe, nem sabe marketing digital, mas ele quer o quê? Ele quer o benefício que eu ofereço. Isso é o que você ensina, né? É o que eu ensino, só que ele nem sabe que existe. Então, assim, muita gente não... Thiago, não consigo escalar a minha campanha no Google. Aí, essa é a maneira de escalar. Começa com fundo, chegou no topo, chegou ali, top. bateu o topo, né? Não consegue, sabe, está sobrando verba, tá na hora de criar uma outra campanha chamada meio. Esse é o ápice do podcast. Eu acho que todo podcast tem um ápice. E esse é o ápice. É, É mas onde é a informação fundamental. mais quente, tá Nossa, ligado? muita gente não faz isso. E eu faço, cara, e é lead, cara, todo dia. Meio do funil. Beleza, meio do funil, anunciar no Google, Google Ads, tal, aquela coisa toda. Enfim, eu levo o cara pra onde? Pra um conteúdo. Aí você tem que saber assim, beleza, o cara pesquisou isso, faça a pergunta pra você mesmo. O que ele quer ver? Não é o seu produto, não é o orçamento. Não vai gerar resultado, pode esquecer. Mas o que ele tem que consumir? E talvez o resultado, na maioria dos casos, não é imediato. Porque você está aquecendo o cara. Um cara de academia, você pode colocar assim, melhores exercícios para fazer em casa. É um cara que é possível cliente seu, cara. Sim. Sabe? Sei lá, como escolher a melhor academia.
Sei lá, é um possível cliente seu. Como escolher a academia certa pra você, né? Como escolher a academia. Então, o cara... Até isso aí eu acho que dá pra jogar no fundo, né? O cara tá pesquisando. Mas assim, exercício, como emagrecer, como não sei o que. Ele não tá procurando academia, ele tá procurando um benefício que a sua academia oferece. E aí você tem que aparecer para esse cara. E você pode fazer um e-book, você pode, enfim, resolver a dor dele, falando inclusive da sua academia nesse conteúdo que você gerar. E aí nós temos o topo do funil, que é, pô, será que é possível emagrecer? Será que é possível não sei o quê? Comidas saudáveis. E você aparecer para esse cara ainda mais amplo. Então, o meu amplo lá em cima é como atrair clientes, como vender mais, como vender mais a minha empresa, marketing digital, aumentar seu faturamento. Aumentar faturamento. São tudo palavras que, cara, esse cara é quente. Ele só não tá no momento de comprar meu produto. E eu quero que ele me conheça agora. Eu quero que ele conheça, pô, aumentar faturamento, o Tesla vai ajudar, o Google vai me ajudar. Só que daí eu levo para um conteúdo, aqueço o cara e no segundo momento eu ofereço o meu produto. E nesse momento, você pode oferecer o quê? Um conteúdo em troca que a galera faz através de um lead, de um e-mail. Sei que a gente está entrando agora no negócio, mas acho que é legal isso. Tipo, o cara viu lá, atrair clientes. Aí eu tenho lá um e-book falando, aprenda a atrair clientes com o Google, cara. Deixa o e-mail aqui, ele deixou o e-mail, ele lê aquele e-book, vê aquela aula. Pronto, esse cara eu já aqueci para ele comprar meu produto futuramente. Eu tenho o e-mail dele para oferecer meu produto. Então eu usei a pesquisa, um cara ultra relevante, só que ele nem sabia que eu existia e nem sabia talvez que o Google existia. E até uma forma de escala de palavras-chave, tanto positivas quanto negativas, o Google tem uma ferramenta, né, uma parte lá muito massa, chamada termos de pesquisa. Cara, pra mim é uma das paradas mais legais, né? Porque as pessoas, pô, de onde eu vou tirar ideias para palavras negativas ou novas palavras positivas? Isso aí. E as próprias pessoas que pesquisam, elas vão te dar essas ideias, né? Show. O Google vai te mostrar isso. Do Thiago responder, eu acho que a gente tem que deixar claro que essa parte de termos de pesquisa, ele já parte mais para a parte de otimização, né? Então, o que acontece? Eu sei já como escolher as minhas palavras-chave negativa, como eu escolher as minhas palavras-chave positiva, dividir por grupo e tudo mais. Entendi escala, a questão da escala e também, muito importante, os tipos de correspondência, quando usar, quando não usar e tudo mais. Agora, cara, você já tem a sua campanha rodando, certo? Boa. Você já tem a sua campanha rodando. Qual é o próximo passo? Né? O próximo passo é melhorar ainda mais... Infinitamente para sempre. Para sempre, cara. Para sempre. Não tem fim, tá? A campanha de pesquisa é uma parada assim que não tem fim. Então, o próximo passo para análise é justamente esse termo de pesquisa que tu falou aí, que é muito interessante. Cara, como que eu posso utilizar o termo de pesquisa ao meu favor? A pergunta é como melhorar as minhas palavras-chave no campo de batalha. Então, você vai começar, pronto. Você fez todo esse processo que a gente falou aqui, você vai começar com uma campanha muito bem otimizada. Na boa, mano. Já vi muitas campanhas. Se você fizer isso, você já sai na frente de 80% das contas que a gente analisa. Se fizer exatamente o que a gente fez aqui, já sai 80% assim, ó, voando. Mas você vai aparecer para quem não quer comprar. Se você está usando ampla ou modificador, vai aparecer palavras ruins para você. Se é exata ou frase, vai diminuir os termos. Tesma, o que é os termos? Os termos é como a pessoa pesquisou e apareceu o seu anúncio. Porque a palavra-chave é como você gostaria que as pessoas pesquisassem e vissem seu anúncio. Agora os termos é exatamente como a pessoa pesquisou. E apareceu o seu anúncio. Porque de amplo, de novo, que vem antes, que vem depois, sinônimos, palavras erradas, enfim. E aí, os termos lá no Google saem palavras-chave, embaixo tem ver termos, e nesse ver termos, você vai encontrar exatamente como a pessoa pesquisou. E aí, cara, você vai encontrar palavras positivas e palavras ruins, né? Palavras negativas. No Google, a otimização, basicamente, é melhorar aquilo que funciona, intensificar e excluir aquilo que não funciona. Ponto. Então o que você faz? Você vai pegar as palavras lá, pô, essa palavra é boa, ela converteu. Tem muitos termos que convertem e você nem estava ligado nisso. Cara, o que você faz? Mesmo não estando na sua listagem, né? Olha só, como o Google é animal, cara. Cara, aí você pega isso aqui e você adiciona na sua campanha. Show. E aí você encontrou lá uma palavra negativa. Putz, isso aqui não era para ter aparecido. Download. Não, dá uma raiva, né, cara? Dá uma raiva que tem clique ainda. Essa é a parada. Gastou teu dinheiro. Pô, o cara sabe que não é download, né, meu? Não, já coloca o anúncio. Não faça download. Né? Aí, cara, você vai lá, pega a palavra download e coloca como negativo. Aí você faz isso. Cara, se você fizer uma vez por dia, em 5 minutos você faz isso, né? Ou a cada 2 dias, dependendo do quanto você investe, ou a cada 3 dias, enfim. Faz uma rotina de uma limpeza. Cara, é a mesma coisa você limpar a sua casa. Não tem assim, ó, tô na minha casa.
eu não vou limpar esse mês. Não existe isso. A sua casa tem que estar em processo de limpeza diariamente, cara. Você tem que estar limpando a sua casa semanalmente, diariamente. E é incrível. Um dia minha esposa falou, a gente ficou uma semana fora e a casa ficou suja. É isso. Você tem que estar limpando porque mesmo você não mexendo, a casa tá ficando suja. Então, assim, você tem que ir lá e limpar essa parada sempre. E aí vai chegar um momento, daqui 3, 6 meses, que é tipo assim, tô com 1000 palavras negativas e eu só estou aparecendo para palavras boas. Isso é ótimo. Indo para um próximo tópico aqui, pra gente já partindo já pros finalmente quase. Cara, além dos termos de pesquisa assim que você analisa, quais outras métricas que são possíveis para eu olhar e otimizar minha campanha de rede de pesquisa? Show de bola. Essa parte de palavras-chave você consegue olhar a conversão específica da palavra-chave, inclusive quando ela está em CPA. Então, se você notar que uma campanha lá, ela gastou uma palavra-chave específica, gastou e não converteu, você pode fazer o quê? Pausar ela. Se for para CPC, você consegue diminuir o lance. Boa. Então, Thiago, quando que eu devo pausar ou uma campanha ela tá ruim? Se tudo está funcionando e apenas aquela palavra teve mais de 100 cliques, geralmente isso, tá? Ou está aparecendo talvez a cada, 15 dias, é só uma métrica, isso varia. Você vai sentir o seu feeling ali, você vai analisar o seu CPA, você está gerando custo pra caramba e não está gerando resultado. Aí você pausa a campanha. Pausa sem dó. Porque a palavra-chave que está lá ruim, ele vai roubar a verba das palavras boas. E o ideal é focar nas palavras que são boas, que geram conversões, e pausar as ruins. E esse é o processo. Então você pode começar com 30 palavras, colocar mais 1000 negativas, daqui, um mês vai estar assim, 1000 negativas e 10 boas. Você pausou, inclusive, aquelas boas que você achava que eram boas, e elas não são assim negativas, mas elas não geram resultado. Então você pausa essas palavras. Então tá, ainda nessa parte de otimização, cara, que é a parte depois, né, de que já tem algo rodando, uma campanha rodando e tudo mais, eu percebi que uma das minhas palavras está com um clique caro. E aí? Cara, não existe clique caro. Existe clique que não gera resultado. E essa é uma pergunta que eu recebo com frequência. Thiago, eu tô anunciando lá na rede de pesquisa do Google e o clique tá R$12. Você conhece alguém que falou isso? Não. Eu acho que alguém falou. Alguém falou isso nesse podcast, falou. Hein? Cara, se é R$12, quer dizer que há muita gente disputando essa palavra. Se tem muita gente disputando essa palavra, sintomas revelam que essa palavra gera resultado. Que dá lucro mesmo pagando R$12. Então a gente tem que ficar atento sempre à conversão, ao retorno sobre o investimento. Cara, eu não me importo em nada pagar um clique em uma palavra-chave R$100. Desde que aqueles R$100 me dê R$1.000 de faturamento. Você está entendendo? Então, não olhe muito para o clique. Olhe mais para o resultado, para a conversão. Isso é o que faz a diferença no jogo. E muita gente ainda, Lucas, fala o seguinte, eu anuncio lá no Facebook, no Instagram e é 50 centavos o clique. E o Google é R$5 o clique. Não vale a pena, é muito mais caro. Gente, você não tem que comparar custo de Facebook, de custo por clique do Facebook com o custo do Google. Você tem que comparar a conversão. Você lembra na agência que o custo por clique da agência, até o custo por lead do Google era mais caro, mas gerava tanto resultado quanto do Facebook e do Instagram? Mesmo tipo assim, vamos supor, o lead, né, do Instagram era, R$5, R$3 e o lead do Google era 15. Isso na época era o Eu não lembro Facebook agora. Era 15 e o Google a gente podia pagar até 30. Até 30. De novo, a gente tem que calcular o retorno sobre o investimento de cada mídia. Então, o Google, aquele cara está pesquisando, ele vai ser mais caro. Por quê? Porque o espaço publicitário é menor, mais pessoas estão pesquisando, estão disputando aquele espaço, só que o resultado vai ser tão bom quanto o Facebook ou o Instagram, ou melhor, ou em alguns casos piores. Tudo pode acontecer, mas não olhe para o clique. Olhe para o resultado, a conversão final. Thiago, tem uma coisa no Google que eu acho muito massa, que são os status de palavra-chave. Show. Eu gosto de falar que o Google é uma mãe, né? Porque, cara, ele te avisa tudo. Então, quando uma palavra, às vezes, não tem busca, né? Vai chover, tá ligado? Leva o guarda-chuva. Exatamente, cara. Mas assim, quando uma palavra ela não tem tanta busca, o Google te fala lá. Sim, não tem quantidade de busca suficiente. Quando o teu lance, às vezes, não vai fazer a palavra ser exibida porque tá baixo, o Google te avisa lá, o lance tá baixo. Eu queria que tu falasse um pouco, né, de uma forma talvez geral, para as pessoas, o que cada uma desses status de palavras significa na campanha. Então, o que é legal lá no Google é que quando você aparece lá um status, você bota o mouse em cima e ele já explica até o
o motivo. O motivo, Cara, ó, é. baixa o volume de busca, porque é isso, aquilo. Então, é só você ler aquilo lá e resolver. O principal que vai aparecer, que muita gente aí confunde, mesmo na explicação do Google, é o índice de qualidade daquela palavra-chave. Que, pô, a minha pontuação aqui é 7 de 10. Pô, Tesma, como é que eu faço para melhorar o índice de qualidade? O ideal é que seja 10 de 10, 9 de 10, seja muito bom. Quer dizer que a sua palavra-chave está sendo boa, porque os caras estão clicando, estão indo para uma landing page boa, tudo influencia. O índice de qualidade tem relação total com quanto a experiência do usuário tá boa. Tipo assim, ele pesquisou uma palavra-chave, ele viu essa palavra-chave no anúncio, tem total a ver com o que ele pesquisou, e na landing page, no site para onde o cara foi direcionado. Então, os três têm que conversar, e aí o Google fala, cara, essa palavra-chave tá com uma pontuação boa. Tá aparecendo para quem deve aparecer, o cara tá entrando na página, tem lá essa palavra-chave naquela página, tá tudo redondinho. Então, essa é a principal. Mas tem outras, como você pode colocar lá status de palavra-chave no Google mesmo, na central de ajuda vai aparecer. Como, por exemplo, baixo volume de pesquisas, já diz o termo, né? A palavra-chave foi suspensa por estar associada a um tráfego de pesquisa muito baixo no Google. Então, é tipo, Thiago, eu posso deixar ali? Pode deixar. Mas é como não vai fazer diferença nenhuma. Vai ficar ali Vai ficar ali para ficar. Você até pode deixar, se voltar o volume de busca e tal, isso não vai atrapalhar a sua campanha. Beleza? Você pode deixar. Tem o que raramente são exibidos devido ao baixo índice de qualidade. Acabamos de falar. Então, se você não está sendo específico, você está colocando lá comprar TV, aparecendo anúncio de rádio e caindo numa página de eletrodoméstico, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o Google nem se você pagar mais, cara, você aparece. E aí nós temos aqui, ó, mais um que é o abaixo de estimativa de lance da primeira página. Tipo assim, o cara que tá lá na primeira página, ou até no topo, e o cara quer manter ali. Então ele sabe, ó, você tem que aumentar mais o lance dessa palavra-chave para aparecer nas melhores posições. Cara, dane-se isso aí, olha para a conversão. Basicamente isso. Cara, você tá anunciando ali e tem a conversão, ótimo, mantém o seu CPA, o seu CPC. Agora, pô, Tesma, eu quero aparecer nas melhores posições. Não fique com o seu ego, tá ligado? Agora vai aumentar um pouquinho e ver se vai melhorar as conversões. Então vale a pena você talvez estar numa posição pior, mas com mais lucro e mais resultado, do que numa posição melhor e com menos conversões. Então só para ficar ligado que nosso foco, a nossa métrica principal sempre será a conversão. Cara, é o seguinte, todo mundo sabe que no Google não existe só a rede de pesquisa, certo? Nem todo mundo, hein? Pois é, por isso que eu falei, se você caiu aqui de paraquedas agora, você vai ficar sabendo disso agora. Não é só rede de pesquisa. Tá, então o que acontece? A gente associa muito as palavras-chave à rede de pesquisa. Quais outras fontes... Quais outras fontes, né? Outros canais de divulgação, né? Quais outros canais de divulgação que eu posso utilizar também a rede de pesquisa? Não. Caraca, tava muito bom, cara. Esse podcast, rapaz. Caralho. Quais outras origens onde eu posso aparecer utilizando palavras-chave também? Então, cara, você vai aparecer na rede de display, você pode utilizar a mesma segmentação por palavra-chave. Então, como é que é essa palavra-chave? Ele é baseado no conteúdo. Então, já diferente do Google, que a pessoa pesquisa e aparece seu anúncio, na rede de display, Thiago, o que é a rede de display? É você aparecer em banners, em sites e blogs parceiros do Google, site de notícia, blog. Então, se eu coloquei lá, por exemplo, Google Ads, qualquer site na internet que tiver a palavra Google Ads no artigo, na descrição, ou também em um vídeo no YouTube que tem ali no título ou na descrição daquele vídeo, vai aparecer o meu anúncio. Então, palavras-chave não é só na rede de pesquisa, é também na rede de display, nesse formato, e também no YouTube. Quero anunciar só em campanha de vídeo, aí aparecer no YouTube. O que você vai fazer? Você vai colocar a palavra-chave e se aquela palavra estiver no título e na descrição, como eu falei anteriormente, ele vai aparecer o seu anúncio. E essa é uma das melhores segmentações. E nesse caso, palavra-chave ampla, e não se preocupe tanto com negativo. Basicamente, esses são os dois detalhes, cara. Agora, eu tenho uma última pergunta que é, eu posso misturar, por exemplo, assim, eu quero usar palavras-chave junto com o público-alvo. Mesclar a minha segmentação. Sei lá, palavra-chave tópico, palavra-chave canal, palavra-chave e algum público de interesse específico. Show. Como que eu posso utilizar a palavra-chave para deixar minha campanha ainda mais específica? Isso é certo ou errado? Cara, essa pergunta foi excelente. Na rede de display,
e no YouTube, você pode fazer o quê? Então você pode segmentar a palavra-chave com uma outra segmentação. Só que não é também só na rede de display no YouTube, é também na rede de pesquisa. Eu posso mesclar no caso. Pode né? mesclar, unir segmentações. Então lá na rede de pesquisa, eu posso colocar palavras-chave e idade. Então assim, o cara tem que pesquisar essa palavra e ter entre 25 e 50 anos. Ou essa palavra-chave e ser homem ou mulher. Essa palavra-chave e ter uma renda familiar média acima de X%. Palavra-chave e público-alvo. Palavra-chave e remarketing. Ou seja, só pessoas que já me conhecem vão ver o meu anúncio. Dá para fazer isso. Pesquisando a palavra Exatamente. específica, né? Tipo, eu quero fazer uma campanha de remarketing de pesquisa. Você consegue fazer isso. Ou seja, aparecer só para pessoas que conhecem você e estão pesquisando no Google. Para você pegar ali, não deixar o seu concorrente pegar. Ou também colocar a palavra-chave mais o público-alvo e apenas dar um lance maior para quem faz parte da sua base. Entendi. Então, assim, não faço parte da base do Thiago. Não faço parte. Pago R$2 por CPC. Faço parte. Pago 3. Você pode dar mais para dar preferência, porque o cara realmente vai comprar de você, já te conhece. Enfim. E no YouTube, na rede display, funciona da mesma maneira. Você pode unir palavra-chave e tópico. Palavra-chave, isso. Então, o Google ele deixa usar todas as segmentações para você atingir exatamente quem você quer atingir. Isso essa forma de mesclagem é um jeito de você deixar ainda mais específico, né? Exatamente. A sua campanha. Quanto Então, mais específico, quanto você mais for, regras, né? Você falar para o Google fazer, melhor, ele vai respeitar ali o que você está fazendo. desde que não prejudique ali o volume, Aham. ótimo para você. Eu quero Cara, saber a pergunta polêmica, cara. Tem uma perguntinha aí no final e eu vou deixar pro El fazer, que ele gosta Cara. de se envolver com essas coisas. Tu gosta de treta, né, Mel? Eu gosto de observar as tretas. Então, assim, tem uma coisa no Google que irrita muita gente. Inclusive, hoje mesmo eu vi um stories de alguém irritado com isso. Tá? E, cara, eu já vi treta no Facebook por causa disso. Eu também vi. Tá? Também viu? Tá, que é o seguinte, Thiago. Anunciar o nome de concorrente na rede de pesquisa. É certo ou errado? Depende, moral ou não, né? Tipo assim, ele é permitido pelo Google, mas aí a pergunta é se você acha que é moral ou não. Isso. Eu não acho moral e eu não faço. Eu, Thiago, na rede de pesquisa. Beleza? Deixar bem claro. Rede de pesquisa, eu não faço. Eu acho que se o cara tá procurando um concorrente meu, ele quer acessar o meu concorrente, cara. Então eu não anuncio. O Google permite. Tá? Então, sim, se você quer anunciar o nome do seu concorrente, o Google permite. Thiago, como é que eu apareço para o meu concorrente sem adicionar a palavra-chave? Deixa amplo que vai puxar. Porque se o cara digitar Academia João, se o cara digitar Academia, vai aparecer você também. Então você pode, talvez, se você pensa como eu, que isso talvez não é tão moral, você pode deixar amplo e o Google vai puxar essa informação. Se não puxar, é para não aparecer mesmo. Então eu não adiciono palavras nos meus concorrentes. Agora, se eu focar em rede de display e YouTube, aí eu acho moral. Acho que não tem nenhum problema. Por exemplo, eu vejo lá uma palavra-chave de um cara que é um cara do marketing digital. O João Silva. Beleza. O João Silva é um cara do marketing digital, todo mundo conhece ele e tal, aquela coisa toda. Eu posso colocar ele como uma segmentação nos meus vídeos no YouTube. Quem está assistindo um vídeo do João Silva, ele pode aparecer nos recomendados no lado direito. Se o cara se interessar, ele clica. É o interesse, né? É o interesse. Então o cara não está querendo pesquisar algo sobre o João Silva ou comprar algo do João Silva. É tipo como se eu estou querendo roubar. Eu sinto que como se eu estivesse querendo roubar o cliente do cara. Eu acho que não é legal. E eu acho que é isso. Eu acho que não faça com a sua concorrência o que não gostariam que fizesse com você. Se você quiser registrar a sua marca no Google para ninguém anunciar, você pode fazer isso. É só você colocar no Google assim, ó, registro de marca Google Ads. Você preenche um formulário, mostra os dados da sua empresa, do seu nome, da sua marca. O Google avalia e ele atribui que só a sua conta pode anunciar essa palavra-chave. Eu lembro que eu estava anunciando para a Sky. E na época a Sky proibiu e só a Sky ou autorizado, Sky, os caras que são realmente trabalham ali fortemente, uma grande empresa, poderia anunciar essa palavra-chave. E aí o que aconteceu? Ninguém mais podia. Então você tinha que pedir autorização para a Sky e aí o Google liberaria essa palavra na sua conta. Então, cara, você coloca lá, não é permitido anunciar, aparece assim. No ramo de afiliados, os produtores eles costumam colocar como regra para os afiliados Isso. não usar o nome do produtor ou do curso na hora de anunciar. Porque os caras aqueceram, criaram um desejo, o cara foi no Google só para comprar o produto e aí, sei lá, ia para a comissão para uma outra pessoa e isso aí não é uma briga justa, né?
Então é isso, você pode ter essas regras para quem é afiliado ou registrar. Thiago, não quero ter essa acomodação, não aceito que o meu concorrente anuncie o nome da minha empresa. Preencha o cadastro. Se o Google analisar isso e ser aprovado, ninguém mais vai poder anunciar o seu nome. Show demais, cara. E aquela famosa frase do final, né? Aprendi assim, ó, demais, cara, demais mesmo. Cada podcast que a gente faz é um aprendizado, é uma reciclagem nova. Cara, deu certo? Tudo show, certo? Show? Nisso eu aprendi bastante, cara. Massa. Bastante A gente sempre tem umas coisinhas Massa, que a gente vai massa. aprendendo, né? Thiago, você quer finalizar aí, cara, com alguma coisa? Ou está tranquilo? Cara, tranquilo. Eu vou fazer a chamada hoje final aí, pode ser? Opa! Que esse podcast que você tá vendo aqui editado é porque foi trabalhoso, cara, fazer. Então, assim, a gente merece um like. Mete o dedo nesse like. Se inscreve no canal, siga o podcast, compartilhe com 3, 4, 5 amigos aí. E, bora fazer acontecer. Tamo junto. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo. E, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.